ar. Aqui temos um encontro marcado para falar sobre a nossa relação com o trânsito. O Se Liga hoje propôs um assunto que ainda é pouco discutido, mas que já está ganhando espaço na mídia: trânsito e meio ambiente. O aumento do número de veículos automotores é visível, não só nas grandes metrópoles, mas também aqui na nossa capital sul-mato-grossense. Com o aumento dessa frota de veículos, consequentemente, a maior emissão de monóxido de carbono, principal fonte de poluição atmosférica. Vamos saber o que é preciso para diminuir essa poluição. O Se Liga de hoje mostra a você os grandes problemas causados e quais as atitudes que podemos tomar enquanto cidadãos para que haja a diminuição desses poluentes. Vem com a gente, é o Se Liga que está no ar. Essa quantidade de carros também provoca muita poluição e traz problemas com a saúde. E para falar sobre esse assunto, recebemos no auditório de Se Liga o jornalista e ambientalista, vereador eleito Eduardo Romero, e também a artista plástica e cantora Misca Tomé, e o mecânico Luiz Alberto Furtado. A plateia de hoje vem da Escola Estadual General Malan. E a equipe do Se Liga foi até o bairro Amambaí para conhecer de perto a escola. Vamos ver? E atenção, pedestre, atravesse somente na faixa. Fala, galera do Se Liga, beleza? Hoje o programa tá aqui e veio conhecer a Escola General Malan, no bairro Amambaí. Vem cá que eu vou mostrar pra vocês. A Escola General Malan foi um dos primeiros colégios em Campo Grande. A escola foi fundada em 1934 e oferece para a comunidade do Amambaí e região um ensino de qualidade e excelência em educação. Inicialmente, a escola tinha um perfil direcionado a filhos de militares, devido à localização próxima aos quartéis. Hoje em dia, o colégio está aberto a toda a comunidade. Atualmente, são 470 alunos, divididos em ensino fundamental, ensino médio, nos turnos da manhã e tarde. E o Colégio General Malan participa do projeto Trânsito na Escola Jovem Condutor. Quem coordena a galera é a professora Thalita, que falou da importância do envolvimento dos alunos. Ele visa, aqui na Escola General Malan, formar bons condutores, para que nós possamos melhorar o trânsito na nossa cidade. Nós sabemos que os índices de acidentes e mortes no trânsito aqui em Campo Grande são muito altos. Então, visando diminuir essa estatística, a SED, juntamente com o Detran, criou esse projeto e nós estamos aqui abraçando esse projeto e formando, quem sabe, bons condutores para que no futuro o trânsito na nossa cidade melhore. Geisiane e Daniel são alunos do 2º ano do ensino médio e, pelo jeito, estão bem antenados sobre o assunto. Olha, eu acho uma oportunidade muito boa para nossas cidades adolescentes e também é uma oportunidade de estar melhorando o conhecimento dos futuros condutores. É interessante você conhecer as leis de um trânsito, você saber interagir com o trânsito. Mesmo que a gente ainda não está dirigindo, não tem um veículo, a gente ainda já sabe, fica mais atento. Hoje em dia, assim, você vê tantos casos de acidentes, assim, muitos deles envolvendo jovens. E neste caso, assim, é bom ter um projeto que trabalha para que os jovens conheçam melhor as regras de trânsito e possam cumpri-las e ter a responsabilidade com a vida dos próximos. E não é que a escola tem alguns artistas? Quando chegamos para gravar, essa turma já estava reunida, passando som para animar a galera na hora do intervalo. Eles fizeram até uma paródia de uma música sertaneja de sucesso, falando sobre as questões do trânsito, bebida e direção que não combinam. A autora da paródia é a Gabriela. Essa música foi feita por causa de um trabalho escolar, sob orientação da professora Fabiana. Ela pediu para a gente fazer um trabalho sobre o trânsito.
sobre o que a gente estava achando e fazer uma paródia. E aí eu peguei essa música por ela ser animada, né? Muitos acidentes estão acontecendo por conta da bebida, né? Então a gente quis casar essas duas coisas e saiu a música. Presta atenção na letra, galera. Sobe o som, DJ. Vacilei, eu bebi, peguei o carro e saí, tava nem aí. Vacilei, vou sofrer, minha família não quer mais me ver, voltem por favor. Caiu a ficha, deu tudo errado pra mim com a bebida, logo seria o meu fim. Caiu a ficha, agora que eu me toquei e podia ser feliz, mas reconheço que vacilei. No começo era fácil, bebi um copo e nada mais. Aonde fui parar? Não saiu mais do bar. Vacilei, eu bebi, peguei o carro e saí, tava nem aí. Vacilei, vou sofrer, minha família não quer mais me ver, voltem por favor. Legal, né? E se a sua escola ainda não participou, ligue pra gente no 3318-3820. E hoje quem dá o ritmo no Se Liga é o DJ Roger Jordan. Grandes cidades do mundo já sofrem com a poluição causada por automóveis. E isso pode acontecer em Campo Grande? Assista na matéria. Mesmo com as novas tecnologias e investimentos na produção de veículos automotores, a poluição causada por estes meios de transporte continua sendo um problema nas grandes cidades. Em Campo Grande, essa realidade pode até parecer um pouco distante, mas o aumento da frota no município mostra que é necessário um olhar mais cuidadoso para evitar problemas no futuro. Campo Grande tem hoje, segundo o Detran, mais de 424 mil veículos. Em apenas 7 anos, a quantidade de carros e motos rodando nas ruas dobrou. Se essa taxa de crescimento for mantida, as perspectivas não são nada animadoras. Segundo a Associação Brasileira de Educação de Trânsito, os automóveis são os grandes responsáveis pela emissão de monóxido de carbono. A substância é a principal fonte de poluição atmosférica e os carros emitem nada menos que 68,4% de tudo aquilo que é jogado no meio ambiente. Para esse ambientalista, é possível diminuir essa poluição com atitudes simples. Ainda assim, falta um olhar mais atencioso do poder público nesse sentido e consciência da população. O carro, ele lhe dá uma liberdade muito grande, impressionante. Você vai para onde você quer, na hora que você quiser, né? Isso é uma... Agora, isso era uma verdade, né? Há um tempo atrás, mesmo para Campo Grande, porque agora se você vai para o centro de Campo Grande, você corre o risco de perder muito tempo aí, porque você vai ficar travado aí e você vai, assim, já tem problemas de engarrafamento em Campo Grande. E aí o prejuízo econômico é imenso, né? E você, por quê? Porque as pessoas, esse tempo que as pessoas estão aí, elas não estão produzindo. Então você tem, e de imediato, um prejuízo econômico. Essa quantidade de carros também provoca muita poluição, você traz problemas para a saúde. Então esse caminho do carro, do transporte individual, né? E principalmente esses carrões, né? Os SUVs, as grandes caminhonetes, isso não é o caminho para o futuro da cidade. Uma hora isso vai ter que ser revertido, vai ter que ter... E um caminho é realmente ter custos cada vez maior para isso. Politicamente é difícil de ser implantado? É muito difícil. O investimento grande tem que ser no transporte coletivo. Vai ser com alguma dor, no futuro tem que ser, né? Você vai ter que ter vias exclusivas para o transporte. Campo Grande, concretamente. A Rui Barbosa, na minha opinião, ela deveria ser exclusivamente para os ônibus. Para que eles saíssem fizessem rapidamente essa saída dessa região central. É uma medida que há muitos anos eu ouço falar nela, mas nunca tiveram coragem política de implementá-la, né? E para entendermos melhor sobre esse assunto, recebemos o ambientalista Eduardo Romero. Olá, Eduardo, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao Se Liga. Olá, Beth, tudo bem? Obrigado pelo convite e pela oportunidade de discutir um assunto tão importante e tão urgente, viu? Eduardo, nós vimos aí na reportagem os prejuízos que a emissão de monóxido de carbono causa ao meio ambiente. Você pode enumerar outros problemas que também causam ao meio ambiente? Posso sim. O monóxido de carbono, ele é o principal gás, né, que é emitido aí pelos
carburadores, pelos escapamentos, né? 68%, como a matéria comentou, da poluição atmosférica, ela advém da questão dos carros. O problema é que, junto com o monóxido de carbono, você tem enxofre, você tem outros componentes que provocam mal-estar, provocam estresse, provocam dores de cabeça, provocam ânsias e podem alterar, inclusive, a pressão arterial e pode gerar um problema muito grave na área de saúde pública. Além de você ter um problema que aquece muito mais o nosso planeta, né, através do aquecimento global, você tem o problema de qualidade de vida. Ou seja, quando você aumenta o número de carros circulando numa cidade, você tem a falsa liberdade de poder ir e vir a hora que você quer, com rapidez, mas na verdade você tem uma série de problemas acumulados, né? Campo Grande, como bem foi mostrado aí, nos últimos 7 anos dobrou a sua frota, tanto de carro quanto de moto. Por um lado, você tem um crescimento econômico, né? Você pode fazer uma leitura de que dobrou o número de veículos, quer dizer que as pessoas estão ganhando mais e melhor e estão podendo ter mais qualidade de vida. Por outro lado, a leitura é falta investimento em transporte coletivo para que as pessoas usem mais o transporte coletivo e não o individual, né? É muito comum, por exemplo, na cidade nossa aqui, você ter pessoas uma família, com 3, 4 pessoas, onde cada um tem o seu veículo. E ao invés de usarem um com a carona coletiva para ir para o trabalho, ou ir para a universidade, ou ir para a escola, cada um acaba utilizando o seu. Ou seja, você tem um número grande de veículos, aumentando a poluição e gerando problemas para a cidade. Ô Eduardo, essa emissão também de monóxido de carbono pode aumentar também o efeito estufa, não é mesmo? Sim, ele é o principal gás que gera esse efeito estufa. O que é o efeito estufa, na verdade? Esse aquecimento global. É uma proteção, você tem a camada de ozônio, que é uma proteção natural, né, entre a Terra e o universo, né, evitando com que os raios solares, ao serem emitidos, eles passem por essa camada, voltem uma parte deles, outra parte é mantida para poder manter o aquecimento normal do planeta, para ter o equilíbrio de vida. Só que quando você tem esse desequilíbrio na camada de ozônio, através dos gases do efeito estufa, entre eles o monóxido de carbono, você faz com que mais gases, mais raios solares sejam retidos e a temperatura da Terra aumente. Ou seja, a gente tem percebido em todos os dias que está cada vez mais quente, cada vez mais complicado, as estações do ano não estão mais definidas, né? Época que era de chuva, agora é época de seca, época que era inverno, você tem um verão exagerado. Ou seja, toda essa alteração climática, ela interfere diretamente na vida do ser humano. Exatamente. Então, essa mudança climática é um dos resultados também dessa poluição, não é mesmo? E a poluição, ela traz, além desses problemas ambientais, ela traz os problemas de saúde mesmo, né? E aí a gente tem algumas questões, Beth, porque assim, então quer dizer que todas as vezes que a cidade cresce, todas as vezes que um carro novo é comprado ou que uma moto é comprada, a gente só tem problemas? Não. Você tem também o ponto de vista de ser positivo, né? Você pode, por exemplo, fazer com que existem hoje no mercado carros que são menos poluidores, né? O proprietário de um veículo, ele tem que ter cuidados com a manutenção, né, com a calibragem dos pneus, com o equipamento que ele utiliza. É preciso lembrar que muitas vezes o motorista, no caminho de casa para o trabalho ou de casa para a faculdade, para a escola, ele acaba nesse trajeto utilizando ali o espaço entre a janela e a rua para jogar papel de bala, para jogar bituca de cigarro. Às vezes essa bituca de cigarro provoca grande parte dos incêndios que a gente tem presenciado ultimamente, né? Muitas vezes o excesso de velocidade, quando você vai fazer uma viagem de lazer no fim de semana, por exemplo, faz com que você atropele animais silvestres nas pistas. Ou seja, é uma série de coisas envolvidas que gera todo um problema, não só do ponto de vista ambiental, mas do ponto de vista de saúde pública. Então, você estava falando de saúde, Eduardo, e às vezes nós temos tantos problemas hoje com a questão de respiratório. E às vezes nós não sabemos que é por causa da questão dos veículos nas nossas vias públicas, né? Nós temos hoje muitos problemas com problemas respiratórios, os jovens, as crianças. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Posso. Olha, o monóxido de carbono, ele provoca irritações, né, nas vias respiratórias, mas o principal deles é o enxofre, que também é um componente químico que sai aí dos escapamentos dos veículos, que provoca ardência na garganta, provoca o acúmulo de catarro no peito e pode provocar tosses muito fortes. Então, tudo isso está atrelado a essa respiração que a gente tem, a fuligem, que é aquela fumacinha preta que sai dos escapamentos, que provoca também, além de irritações, pode ocasionar agravamento de quem é alérgico, de quem tem bronquite, sinusite, né? E tudo isso gera, inclusive, um custo para o município, um custo para o Estado no tratamento dessas pessoas. Portanto, quanto mais a gente tiver um transporte coletivo que funcione adequadamente e quanto mais as pessoas plantarem árvores para ajudar a equilibrar a qualidade do ar, menos problemas a gente vai ter. E nós recebemos também aqui o mecânico Luiz Alberto Furtado. Luiz, seja bem-vindo aqui com a gente. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com o pessoal aqui da plateia do colégio e vamos ver aí as dúvidas que o pessoal tem aí, né? Luiz, vamos começar falando, você que é mecânico, entende bem dessa parte aí, qual é o combustível que menos polui o ar?
Bom, hoje nós temos no mercado aí automotivo brasileiro, né, nós temos os veículos movidos a gasolina, os movidos a álcool e os movidos a flex, né, tanto a gasolina como álcool. Além desses veículos, existe uma grande quantidade que está entrando agora no mercado europeu, no mercado japonês, que são os carros híbridos, que eles são movidos tanto a eletricidade como motor a combustão. O que acontece? Esses hoje são os veículos que menos poluem. Os países que estão em liderança nesse quesito, com esse desenvolvimento desses veículos, é o mercado japonês e o mercado europeu. Mas o Brasil hoje, em questão ambiental, ele se iguala, no menor nível de poluição ambiental, ele se iguala com os Estados Unidos e o México. Então, esses veículos são os que menos poluem, são os híbridos, né? O que mais polui? Geralmente é o combustível a diesel, né? As caminhonetes, os ônibus, mas existem tecnologias que estão sendo utilizadas, né? Existe um novo tipo de diesel que está sendo usado agora. O que acontece? Ele polui menos, ele provoca menos poluição e melhor rendimento do veículo também. Então, ele está sendo estudado, está sendo desenvolvido, e existe também os ônibus que estão sendo usados como chamados de híbridos também. Então, é uma nova tecnologia que estão sendo usados principalmente em ônibus, né? Acho que em Curitiba já tem 2 ônibus circulando, eles diminuem 50% a poluição deles. Nós temos aí um número altíssimo de veículos nas nossas vias públicas. Quais são os procedimentos corretos que o condutor pode adotar para poluir menos o ar? Bom, hoje, como nós vimos, tem mais de 400 mil veículos rodando em Campo Grande. O que acontece? A melhor condução é evitar de fazer sair rápido no sinaleiro, frear bruscamente. Isso você evita que você haja um gasto maior de combustível, polua menos, e você também acaba poupando uma série de fatores. Por exemplo, pastilhas de freios, né? Você freia, há uma poluição da pastilha de freio, diminui também. Então, vários processos, uma condução moderada, uma velocidade moderada, também diminui para a poluição do ambiente. E colabora também para a prevenção de acidentes, essas coisas também que acontecem. E manter seu veículo rigorosamente com a manutenção, exatamente, né? Manter sempre revisado, né? Procurar trocar sempre filtro de combustível, filtro de ar, usar sempre combustível de boa qualidade, né? Evitar os postos aí que tem combustível de má qualidade também. E temos aqui também a artista plástica e cantora Misca Tomé. Olá, Misca, tudo bem? Olá, Beth, tudo bem? Ô, Misca, a gente sabe que você trocou o carro pela bicicleta. Sabemos que você tem carro, mas você optou por usar esse veículo aí ecologicamente correto. Explica pra gente um pouquinho. Na verdade é o seguinte, a gente tem muitas vantagens, né, andar de bicicleta. Além de não poluir o meio ambiente, ter uma vida saudável, né? É muito legal a gente ter, principalmente a galera jovem aí que pode pedalar bastante, né? Então, é muito, muito legal. Eu costumo vir para o trabalho de bicicleta. Às vezes eu tenho alguns compromissos, aí não dá tempo de ir em casa, pegar o carro e tal, então aí eu uso o carro. Mas assim, é muito legal. É uma opção, e ainda mais Campo Grande agora, que está favorecendo, né, de certa maneira, o ciclista, fazendo as ciclovias. Embora, né, o público não respeite muito, quer dizer, o povo caminha na ciclovia em vez da bicicleta. E a gente ainda falta muita educação, né? Então, Misca, o que você acha que poderia ser feito para motivar as pessoas a trocarem cada vez mais o carro pela bicicleta? Então, eu acho assim, eu pedalei já por todas as ciclovias de Campo Grande, já fui por bairros da periferia, até indo do Brasil, já fui para Cidrolândia. Enfim, é legal pedalar, só que assim, a gente às vezes fica muito inseguro por conta da falta de respeito de quem está de carro, até mesmo da moto, ou até mesmo pedestre, de andar ligado, prestando atenção. Então, assim, eu sei que muitos motoristas abusam, inclusive ciclistas, mas eu acho que tudo é uma questão de educação. Eu acho que esse trabalho que tem sido feito nas escolas é fundamental. Conscientização e educação são as coisas que eu acho que vão resolver. Porque não adianta você fazer muitas campanhas, muitas propagandas, gasta-se um dinheiro enorme com isso e as pessoas não mudam. Né? A gente acha que a campanha vai mudar, que não sei o quê, a humanidade, só que nós somos a humanidade, né? Então, eu acho que o grande lance é a gente se conscientizar. Quer dizer, eu ando de capacete, tenho retrovisor na bicicleta, tenho sinalizador de vou fazer curva aí. Eu tenho pisca-alerta. É interessante usar os equipamentos, né? Tem que usar, porque assim, a gente se de moto já é complicado, imagina de bicicleta.
né? De moto você ainda tem o poder de torque da máquina que arranca, você pode tentar se safar de um acidente. Nós temos muitos acidentes com bicicleta com a questão da manutenção, principalmente do freio. E acaba se acidentando por causa dessa manutenção. Isso é muito importante, manter também essa manutenção. É a mesma coisa de um veículo. Quer dizer, a gente não polui o meio ambiente com a bicicleta, mas a gente pode correr risco, né, de morte, se você, ou de um atropelamento, ou de uma hora que você precisa dar uma freada, às vezes é um bichinho, uma pessoa que está distraída, você tem que estar. E outra coisa também, não andar que nem louco, né? Eu acho que a ciclovia facilita bastante. Né? Eu acho que é uma forma segura de você andar. Agora, tem que ter muita conscientização, né? Ok. E no próximo bloco, a gente continua conversando sobre esse tema, trânsito e meio ambiente. Não saia daí.